Esse vídeo não tem um roteiro, quer dizer, ele tem, mais ou menos. Pra não mentir, eu peguei uma folha e simplesmente anotei algumas palavras-chave pra ter uma conversa com vocês e não me perder no meio dela simplesmente. Então, vamos lá. Eu creio que a maioria das pessoas já teve na escola alguns problemas sociais com amigos ou simplesmente por não ser incluso, de você simplesmente ficar no fundo da sala olhando todo mundo se divertindo e você não conseguir fazer nada. Algumas vezes por não tomar iniciativa ou simplesmente por ser excluído de todas elas, o que é muito horrível, vamos constar. Ninguém gosta de ser excluído, se sentir insuficiente, que não pertence a nada, o que algumas vezes acaba evoluindo e transbordando eventualmente no trabalho de alguns artistas futuramente, como sequela de tudo que eles passaram. E é aí que entra uma artista que eu gosto muito, que é a Mitski. Ela é relativamente bem famosa, ela tem vários álbuns, discos e etc. E na maioria das músicas dela, ela fala sobre primeiras impressões internas que ela teve sobre coisas externas, como, por exemplo, a exclusão social, o sentimento de insuficiência e rejeição, na música Nobody. Claro que ela tem letras bem abstratas, então todas têm uma interpretação diferente dependendo da pessoa, e eu interpretei ela do meu jeito. A música começa, basicamente, com a Mitski falando o quanto ela tá triste, o quanto ela tá sozinha, que ela abre as janelas todos os dias simplesmente pra escutar o som das pessoas, dos pássaros e pra preencher o vazio dela. E depois ela fala o seguinte: Vênus, o planeta do amor, foi destruído pelo aquecimento global. As suas pessoas queriam muito, as minhas pessoas queriam muito. Se referindo a todos que pressionavam ela a fazer alguma coisa. As pessoas que ela se sentia tão mal por conversar, mas era obrigada. Tanto de forma externa, de pessoas pressionando ela pra isso, pra ela conviver, tanto de forma interna, de se sentir pertencente, de querer se sentir pertencente. Porém, o que muitas vezes não entendem é que tem uma grande diferença entre pertencer e se enquadrar. Quando você pertence a alguma coisa, você não se pressiona, você se sente bem ali no lugar em que você tá. Você se identifica com as pessoas na sua volta e não se obriga a conviver com elas. Já o contrário é o se enquadrar, é você fazer de tudo para que as pessoas em volta gostem de você e com que o tempo você passe a se obrigar a gostar delas, simplesmente por se sentir sozinho, ocasionando uma baixa autoestima gigantesca, se sentindo insuficiente por absolutamente tudo, sendo que no fundo você só queria ser você. Você só queria poder se expressar e que as pessoas gostassem de você, que você não fosse tão sozinho. Eu te entendo, eu passei por isso. Uma das coisas que me ajudou muito a superar a timidez foi sim tomando iniciativa, mas principalmente a filosofia em geral, entendendo algumas questões psicológicas principalmente, e entendendo que a culpa não é minha se as pessoas simplesmente não querem estar ao meu lado, que eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. A culpa não é minha se as pessoas não se identificam comigo, e tá tudo bem. Se sentir sozinho, rodeado de pessoas, na janela, conversando na rua, ou por pássaros, te faz mais vazio ainda. Isso não vai te preencher, porque você se sente insuficiente e não digno de estar realmente preenchido de bons sentimentos. Se você se sente vazio por dentro, como alguém de fora que não vive na sua pele, nas suas experiências, vai te preencher? Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro muito da filosofia estoicista, que basicamente fala que nós, seres humanos, não temos uma essência pré-definida e que a gente cria ela com o tempo, com influência de próprios humanos em volta, ou com a nossa própria personalidade sendo desenvolvida na primeira infância. E eu sei, é bem difícil aceitar isso. Afinal, os rios sempre vão fluir, os pássaros sempre vão cantar, mas dependendo da pessoa, a essência humana ela sempre vai mudar. E sempre vai estar em constante mudança. Ou seja, estamos condenados a ser livres. E muitas vezes as pessoas em volta escolhem nos ignorar, simplesmente conversar com amigos mais próximos, ou nos excluindo, gerando dentro da gente, internamente, um desespero enorme por se enquadrar, por agradar aquela pessoa e a todos em volta, simplesmente para se sentir aceito, para não se sentir sozinho, gerando futuramente até talvez complexos de rejeição ou inferioridade, o que é sim um grande problema. Porém, como o estoicismo está dentro da filosofia existencialista, ele preza muito o autoconhecimento, ele preza você entender as coisas dentro de si e depois externalizar elas de forma positiva, fazendo com que você se sinta bem consigo mesmo, sendo você mesmo em um ambiente de pessoas que te aceitam, entendendo que muitas vezes você só tá no lugar errado, com as pessoas erradas, que tomaram escolhas insensíveis, justamente por ter essências diferentes
e todos estarem condenados a serem livres, fazendo com que você perceba várias coisas e eventualmente mude de ambiente se priorizando, se sentindo naquele lugar finalmente pertencente, escolhendo se priorizar e finalmente se encher de bons sentimentos, finalmente sendo você.